vamos conversar um pouquinho? Hoje estou encerrando o meu dia agora. Acabei de fazer um atendimento que trouxe uma situação específica e eu achei curiosa, achei interessante e quis partilhar com você. Claro que pela ética eu não vou contar a questão da minha paciente, mas é algo que se trata de culpa, o tema culpa. E aí, o quanto que a culpa na nossa vida exerce um papel de vilã? E o pior de tudo é que na grande maioria das vezes a gente deixa ela ficar. A gente alimenta esse estado de culpa como se ele tivesse que ser assim. Pois é, eu queria te contar isso. Não. Jogue a culpa fora a partir de hoje. Em tudo que você for estudar na psicologia, eu te desafio. Você não vai achar nenhum ponto que haja algum benefício de sentir culpa. Nenhum. Absolutamente nenhum. A culpa é um estado emocional de ficar paralisado no mesmo lugar, se autoflagelando. Pra quê? Agora, é muito diferente da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Vamos supor que eu fiz algo de errado, me equivoquei. Ao invés de eu me encher de culpa, que tal praticarmos a autorresponsabilidade? O que é a responsabilidade? É eu me responsabilizar por aquilo de errado que eu fiz. E tudo bem. A gente pode e deve se responsabilizar pelos nossos erros. Inclusive, vamos normalizar a questão do erro. Errar é humano. Só que a grande maioria de nós, a gente cresceu numa cultura que cultua muito a culpa. Por vezes lá na família, por vezes lá na religião e muitas vezes na sociedade no geral. Mas se a gente for olhar psicologicamente, não tem nenhum benefício. Agora, se responsabilizar, sim. Aí tem inúmeros benefícios. Porque, primeiro, vamos normalizar. Nós, seres humanos, erramos. Inclusive, o errar no ser humano é um instrumento evolutivo. É a partir do erro que a gente aprende algo novo. Então, todo o desenvolvimento que a humanidade tem hoje, pode procurar na história, veio através de inúmeros erros. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Em algum momento deu certo. Então, a gente tem aqui um psiquismo baseado nessa possibilidade do erro. E por que a gente aprendeu que errar é tão terrivelmente terrível? Não, não é. Errar é algo muito bom, mas temos muitas dificuldades em nos permitir ser humanos. Exatamente. A possibilidade do erro é algo intrínseco no ser humano. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem como tirar isso da gente. Tanto que muitas pessoas têm um adoecimento emocional que se chama perfeccionismo, e mesmo com toda aquela intenção gigante de ser perfeito,
incrivelmente, aí é que a pessoa vai errar mais ainda. Aí é que ela vai para um estado de adoecimento e, portanto, de maior imperfeição ainda. E qual é a melhor possibilidade para a gente? Vamos incluir a imperfeição. Na constelação, a gente trabalha muito com a inclusão. A gente olha muito para as consequências quando a gente exclui algo. E, portanto, incluir o nosso estado de imperfeição, que tem aí a possibilidade de eu errar a cada momento, é algo muito bom, é ordem. E é algo que nos leva para o passo seguinte, que é conseguir assumir a responsabilidade pelo meu erro. Se tudo bem eu errar, se eu sou um ser humano, ok, eu erro. Tá, o que eu fiz? Errei mesmo? Bom, se errei mesmo, eu posso pedir desculpas, se for o caso de pedir desculpas. Eu posso ressarcir, se for o caso de ressarcir. Ou, quando não dá para pedir desculpas e nem dá para ressarcir, né? Porque tem algumas questões que são assim, né? Fica a marca, não vai ter jeito. Então, assumir a responsabilidade passa por, ok, eu carrego o peso de ter errado. De preferência na nossa parte adulta, porque a nossa criança não dá conta. E então, quando eu aceito que eu erro, porque sou um ser humano e tudo bem errar, quando eu assumo a responsabilidade de uma forma adulta pelo meu erro, então o passo seguinte é a aprendizagem. Porque aí eu faço em ordem, eu faço psicologicamente da melhor maneira possível. O passo seguinte é, e o que eu aprendo com esse erro? Veja bem que lindo, eu me torno uma pessoa mais sábia a partir da possibilidade de errar. Bom, isso tudo aqui para falar para você não deixar mais a porta aberta para a culpa aí na sua vida. Tá, vamos sentir culpa e informação. Toda vez que você se pegar sentindo culpa, é a sua criança interior lidando de uma maneira infantil e equivocada ali com aquela situação. Então, encontre uma maneira de colocar o seu adulto para cuidar. E chegou a culpa, não deixa ela fazer morada. Chegou, manda ela embora. E faz o processo de responsabilizar-se que eu descrevi aqui agora há pouco. Bom, era esse o recadinho que eu queria dar para vocês. Rapidinho mesmo, né? Só alguns minutinhos. Quero agradecer muito a vocês que ficaram aqui comigo esses minutinhos. Felicidade de ter vocês aqui. Que bom. E no mais, gente, uma boa noite para você. Tudo de bom e vamos errar de uma maneira leve, aprendendo com os nossos erros. Aí fica muito bom. Beijão, boa noite. Tudo de bom, gente. Até mais.